De um lado, vão falar de destacar a autofagia, limpeza a nível celular, do outro, a desintoxicação. E na hora de eliminar esses venenos, o corpo sofre. Mas por quê? A gente já tem uma alimentação errada, a gente já não jejua e não limpa quase nunca. Então, assim, quanto menos frequente é o jejum, pior ele é. Tá. Por outro lado, um dia eu estou numa rede de amigos conversando, a maioria pastores, e um fala, pô, por que tem que ser tão difícil jejum, dor de cabeça, irritação, todo mundo reclamando. Falou, gente, eu nunca sinto nada disso. Todo mundo, eu não acredito, então você é um anormal. Eu falei, ó, só tem uma explicação para isso. Falei, você jejua uma vez por semana. Ele olhou para mim e falou, há 34 anos, desde que eu me converti. Então, ele está sempre mantendo o processo de limpeza no corpo dele e ele não tem grandes dificuldades. Então, por exemplo, isso começou a mudar para mim quando um dia eu reclamei com um pastor que jejuava bem mais do que eu. Eu já fazia jejuns de 7, até quase 2 semanas nessa época, mas era sempre um sofrimento. Falei, cara, por que tem que ser tão ruim? E não precisa ser longo. A partir do primeiro dia é ruim, o segundo vai ficar pior. O terceiro ainda não é melhor, a gente brinca, é menos pior. Menos pior que o segundo, mas ainda não necessariamente melhor do que o primeiro, né? Agora, a verdade é que depois de 3 dias, a coisa fica bem mais tranquila. Tá. Então, falando de jejum prolongado, não aconselho ninguém começar pelo prolongado se ainda não faz o básico. Mas por que isso? A própria limpeza. Então, um dia eu reclamando com esse pastor, por que tem que ser tão difícil? Ele olhou para mim e falou, ó, já não tem a inteligência de se alimentar direito. Podia, pelo menos, ter a sabedoria, a decência de desintoxicar o corpo antes. Falei, como é que é? Ele falou, o sofrimento é a falta de limpeza. Ele falou, vai para um jejum prolongado, primeira coisa. Ele falou, você já não come direito, a comida está cheia de industrializado e processado. Você não tem ideia de quanta química você come. Então, ele falou, é um estabilizante, é um conservante, é um corante, é o saborizante, é o aromatizante, a lista vai longe. Ele falou, nós temos outras questões de metais, de contaminação, aí vem os insumos. Ele falou, cara, se a gente jejuasse mais, e tem hora que não dá para comer as coisas sem impureza, né? Ele falou, podemos melhorar isso. Mas ele falou, além de você não preocupar, bagunçar, comer errado, ele falou, vocês vão jejuar, vocês despedem. E, cara, ia jejuar um dia, churrascaria anterior, era rodízio de massa e pizza. Então, ele falou assim, você sobrecarrega e torna o processo mais difícil. Então, por exemplo, ele começou a me ensinar, desintoxica, faz limpeza. Então, assim, vai entrar num jejum prolongado, só agora para o prolongado. Ele falou, pega uma semana e come uma vez cada 24 horas. Eu falei, não, mas você jejua 7 dias antes de começar o jejum? Ele falou, não, isso não é um jejum, isso é uma diminuição, porque quem jejua mais tempo, ele já não olha para aqueles períodos de 24 horas como tão assustador. Então ele falou assim, cara, isso aí seu corpo já está limpando. Então ele falou, ó, tira a carne vermelha uma semana antes. Cafeína para muita gente, seja do café ou do chimarrão, que é o caso lá no sul. Para alguns, quando para, é dor de cabeça. Então ele começou a ensinar algumas coisas que quando a gente fazia, colocava em prato, então, uma refeição só, ela menor, menos comida, mais fibra para limpar o intestino, uso de carvão vegetal.